A morte de Miriam e a água da rocha em Mirabá. Capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos diante do Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação à porta do tabernáculo de reunião e se prostraram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante deles, e dará sua água, assim tirá-lhe-ás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele ordenou. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, havemos de fazer sair água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. O castigo de Moisés e Arão. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Por que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. Édom não permite a passagem de Israel. Moisés enviou de Gades embaixadores ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, tu bem sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade de teu território. Deixa-nos passar por tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado por teu território. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada real, se bebermos tuas águas, e eu e meus animais darei o preço delas. Outras coisas não desejo senão passar a pé. Porém ele respondeu: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel por seu território, pelo que Israel se desviou dele. Arão morre no Monte Hor. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda aquela congregação, vieram ao monte de Hor.
E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte de Hor, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, pois não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte de Hor. Depois despe Arão de suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e morrerá ali. E fez Moisés como o Senhor ordenou, e subiram ao monte Hor à vista de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar seu filho, e Arão morreu ali no cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo toda a congregação que Arão era morto, chorou toda a casa de Israel por 30 dias. O rei de Arade ataca Israel. Capítulo 21. Quando Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo em minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor escutou a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. A serpente de bronze. Depois partiram do monte de Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodearem a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois não há pão nem água, e nossa alma tem fácil deste pão tão vil. Então o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e vivia. Os israelitas rodeiam a terra de Moabe. Então partiram os filhos de Israel, se acamparam em Obote, depois partiram de Obote e se acamparam em Jé-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, o que fez no Mar Vermelho e nos vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água.
Então cantou Israel esse cântico: sobe o poço, entoalhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram. Com o centro, com seus bordões, do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, e ao cume de Pisga, que olha para o deserto, a conquista das Transjordânia. Então enviou Israel mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar por tua terra, não nos desviaremos nem pela direita, nem pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu território. Porém, Seom não deixou Israel passar por seu território, mas reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e pelejou contra Israel, mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Amon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia pelejado contra o presidente rei de Moabe, e tomará da mão dele toda a sua terra até Arnon, pelo que dizem os que falam em provérbios. Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom, porque o fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, está destruída, Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Israel derrota Og de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazer, e tomaram suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque em tua mão o entreguei, e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E feriram-nos, pois, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e apossaram-se da terra dele. Balaque manda chamar a Balaão. Capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zopor, naquele tempo era rei de Moabe. Este enviou mensageiros a Balaão,
filho de Bel, a Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais forte do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões de Moabe e os anciões de Midian, levando nas mãos com que pagar os encantamentos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zopor, rei de Moabe, enviou-os para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoá-mo, talvez assim poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é povo abençoado. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes de Moabe, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Tornou Balaque a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram assim: Diz Balaque, filho de Zopor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis esta noite para que eu saiba o que o mais do Senhor me dirá. Veio Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, mas farás o que eu te disser. O anjo e a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora Balaão ia montado em sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, e ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e o pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com a vara.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Acaso não sou tua jumenta em que cavalgaste por toda tua vida até hoje? Costumava eu fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com sua espada desembainhada em sua mão, e inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí como teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei porque não sabia que tu paravas no caminho para te opores a mim. Agora, se não for de teu agrado, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai com os homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro à cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. E Balaque disse a Balaão: Porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele.